Olá, seja bem-vindo ao episódio 289 de E o Resto é História, com os dois que já conhece, Rui Ramos, João Miguel Tavares. 1975 foi um ano quente em Portugal e, por isso, ao longo de 2025, vamos assinalar os 50 anos de muitos acontecimentos marcantes da democracia portuguesa, uns mais gloriosos do que outros. O acontecimento que hoje aqui nos traz pertence, infelizmente, à lista dos pouco gloriosos. Entre os dias 10 e 15 de janeiro de 1975, fez agora 50 anos, uma delegação de representantes do MPLA, da FNLA e da UNITA, portanto, as três organizações políticas e militares que combateram as forças portuguesas durante a Guerra Colonial de Angola, reuniram-se com representantes do governo português na pequena vila algarvia de Alvor, num hotel, para assinar aquilo que ficou conhecido como o Acordo de Alvor, um documento que estabelecia em 60 pontos as regras para a transição pacífica de poder em Angola e para o estabelecimento de um governo provisório, do qual fariam parte ministros dos três partidos angolanos citados e ainda um alto comissário português. E eles, em conjunto, deveriam assegurar o bom andamento do processo da independência até às primeiras eleições livres, que na altura tinham sido previstas para outubro de 1975. Só que o processo correu mal, correu mesmo muito mal e correu mal muito depressa. Não só essas eleições nunca se chegariam a realizar, como poucas semanas após a assinatura do acordo, já estalavam os primeiros confrontos entre o MPLA e a FNLA, sobretudo, que desembocariam após a independência oficial de Angola, a 11 de novembro de 1975, aliás, uma das poucas datas que foram respeitadas pelos acordos de Alvor. A única, verdadeiramente. Essa independência resultaria numa guerra civil brutal que durou 27 anos. Rui, um dos representantes do governo português em Alvor, curiosamente, foi o então ministro António Almeida Santos, e depois uma figura cimeira do PS, que diria 30 anos mais tarde, numa entrevista, que o Acordo de Alvor foi apenas um pedaço de papel que não valeu nada e que ele já sabia à partida, cito, que aquilo não resultaria. Bom, a minha pergunta então é, então porquê é que Portugal assinou aquilo? Bem, vamos ver que Portugal era este. Este Portugal são as autoridades militares revolucionárias, que nessa altura representavam o governo em Portugal. Portanto, este é o momento, janeiro de 1975, em que o Presidente da República é militar, o General Costa Gomes, em que o Primeiro-Ministro é militar, o Coronel e depois General Vasconcelos. Em janeiro de 1975, o movimento das Forças Armadas ainda não está, como depois se disse, institucionalizado, portanto ainda não há o Conselho da Revolução a funcionar, como depois do 11 de março de 1975, mas o governo já é dominado pela Comissão Coordenadora do Movimento das Forças Armadas, a começar pelo Primeiro-Ministro, mas há outros ministros que também são militares e que fazem parte desta coordenadora, e o processo, no caso então do processo da independência de Angola, é muito determinado pelas estruturas do movimento das Forças Armadas em Angola. Portanto, há estruturas, há organização do MFA em Angola que influenciam muito a administração do território e depois a condução das negociações em direção à independência. Portanto, o que tu dizes é que as pessoas dos partidos políticos, ainda que pertencessem que fossem ministros, não tinham um poder... Não têm um grande... Portanto, há representantes dos partidos políticos portugueses, o Partido Socialista, o Partido Popular Democrático, hoje PSD, o PCP, estão representados no governo, o CDS está representado no Conselho de Estado, através do Diogo Freixas do Amaral, mas esta negociação do Alvor é basicamente uma negociação militar, muito determinada, repito, pelas estruturas do MFA em Angola. Nesta altura, o Mário por exemplo, Soares era Ministro dos Negócios Estrangeiros. E Almeida Santos é Ministro da Coordenação Interterritorial, portanto é o Ministério sucessor do antigo Ministério do Ultramar. A verdade é que eles estão mais ou menos à margem. A condução das negociações é feita pelo Ministro sem pasta, o Major Ernesto Melo Antunes. É ele da coordenadora do Movimento das Forças Armadas, é ele que faz os contactos, e o Ministro dos Negócios Estrangeiros e o Ministro da Coordenação Territorial estão basicamente
como Almeida Santos dirá mais tarde, a ver que aquilo não vai resultar. Quer dizer, e além disso estão nitidamente a pensar noutras coisas. Em janeiro de 1975, Mário Soares está a pensar em Portugal, está a pensar nas eleições que vai haver em Portugal, está a pensar no conflito que já está a ter com o PCP por causa dos sindicatos. Quer dizer, é isso que ele está preocupado. Angola deve ser o centésimo item da sua lista de preocupações. Estes militares, estamos a falar dos militares, estes militares de que estou a falar é a chamada esquerda militar. A esquerda militar, alguns deles estão alinhados com a PCP, a extrema-esquerda, outros são mais ou menos independentes, mas são, portanto, aquela esquerda militar são os militares que se opuseram à ideia de eleições no ultramar proposta pelo general Spínola em 1974, a ideia de que a descolonização devia ser feita, devia consistir num processo democrático em que as populações do ultramar fossem ouvidas em relação ao seu futuro. Portanto, estes militares sempre acharam que isso era um disparate e que o que havia a fazer era reconhecer os partidos que tinham combatido a administração portuguesa como únicos representantes das populações e trespassar o poder para esses partidos sem eleições. Foi isso que tinha sido feito, quer na Guiné, quer tinha sido essa a base também do acordo para Moçambique em setembro de 1974. Não há eleições, os partidos combateram a administração portuguesa, o PAIGC no caso da Guiné, a Frelimo no caso de Moçambique, recebem o poder, portanto há uma transferência de poder, não há eleições, não há processo democrático. A esquerda militar concorda com isto. Acha por um lado que esta é a maneira mais prática de acabar com o compromisso militar que Portugal tem naqueles territórios e para muitos de parte desta esquerda militar é também enfim, eles veem estes partidos como correligionários, como partidos de esquerda, a Frelimo e o PAIGC, portanto entregam os territórios aos seus correligionários. Nem todas as Forças Armadas são de esquerda, a esquerda militar é uma minoria, mas uma grande parte das Forças Armadas vê também neste processo uma forma expedita de acabar com a guerra, já que fazer eleições multipartidárias que estes partidos armados recusam, o PAIGC da Guiné, a Frelimo em Moçambique disseram logo, se vão fazer eleições a guerra vai continuar, se vocês fizerem eleições nós vamos continuar a guerra. Portanto, a melhor maneira de acabar a guerra era não fazer eleições e entregar-lhes os territórios. E para uma parte das Forças Armadas, oficiais, comandantes, estão convencidos que não há condições, depois de 25 de abril de 1974, para continuar operações militares no ultramar, havendo discussão na metrópole, havendo partidos políticos que querem a independência imediata das chamadas colónias, havendo liberdade de imprensa, discussão, eles acham que não há condições para e havendo uma expectativa na maior parte dos soldados de que vão regressar a casa, dos soldados portugueses e europeus que estão em África, portanto eles consideram que não há condições para continuar a guerra e aceitam, mesmo não sendo da esquerda, mesmo não sendo desta esquerda militar, aceitam isto. E o mesmo fazem as forças políticas civis, mesmo aquelas que não estão, mesmo aquelas que não são o PCP e a extrema-esquerda. Basicamente, a partir isto é difícil hoje de entender, porque mas a partir do verão de 1974, basicamente toda a gente faz conta que a África já não existe. Quer dizer, em Portugal toda a gente faz conta. Não interessa absolutamente nada. Quer dizer, já não interessa. Só para vos dar um exemplo. O PPD aprovou no Congresso de 23 e 24 de novembro de 1974 o seu programa. É o primeiro programa do PPD. Em Lisboa, faz o Congresso, aprova o programa. É interessante ler aquele programa, porque aquele programa, que tem para aí umas 100 páginas, não tem uma única palavra sobre a descolonização. Não existe. Não conta. Certo. Tem um capítulo enorme sobre o mercado comum e a adesão e a possibilidade de Portugal aderir ao mercado comum. Não fala da África. Não tem uma única palavra, nem uma única orientação a dizer. O PPD acha que para a África... Ora bem, em novembro de 1974... o único território africano independente é a Guiné. Moçambique ainda não é independente, nem Angola é independente, nem Angola ainda nem sequer havia um acordo para a independência. E, portanto, um partido político português, em novembro de 1974, talvez fosse de pronunciar sobre o que é que achava em relação ao destino da África. Nada, zero. E reparem isto, mais outra coisa. Neste momento em África,
ainda vivem cerca de quê? 200 mil, 300 mil portugueses europeus ainda estão em África. No programa do PPD há umas páginas sobre a imigração europeia na Alemanha e na França. Eles estão muito preocupados com a imigração portuguesa, assim, perdão, os imigrantes portugueses na Alemanha e na França. O que é que devem ser? Se devem participar nas eleições em Portugal, os cuidados que se tem de ter, a política para com essas populações, não podem ser esquecidas, etc. Os portugueses em África, nem uma palavra. Não há uma única palavra. Estes portugueses, aliás, em África, não vão votar nas eleições de 25 de abril de 1975. Portanto, não estão previsto que eles votem. Quer dizer, eles ficam lá. Quer dizer, portanto... Não votam. Não votam. Curiosamente, só votam os portugueses mas não que estão recenseados? Em África. Não estão recenseados sequer. Só votam os portugueses em África que fazem parte das Forças Armadas. Só os soldados é que votam. E esses votam. Mas os outros portugueses não votam. Quer dizer, portanto, são no limbo. Quer dizer, isto é, há, literalmente, no verão de 1974, e sobretudo depois do acordo com a Frelimo de 7 de setembro de 1974, que entrega Moçambique à Frelimo sem eleições, ninguém quer saber do que se passa em África e em Portugal. Apesar de, repito, nada está decidido sobre Angola e ainda viverem 200 a 300 mil portugueses em África, ainda lá estarem em África. Nada, não há preocupação absolutamente. Certo. Ninguém quer saber E o que é que se passa? O que é que Angola também tinha de específico para, na verdade, ter sido o último dos grandes conflitos coloniais a ser resolvido? Bem, depois da Guiné, depois de Moçambique e finalmente Angola. A África portuguesa, agora para perceber porque é que Angola foi tratada desta maneira, na África portuguesa, em 1974 podia ser olhada de dois pontos de vista, quer dizer, um dos pontos de vista era o das operações militares contra os partidos independentistas, isto é, a guerra. Mas o outro ponto de vista era o do desenvolvimento dos territórios. E agora, no caso de Angola, o que é que havia de específico em relação a Angola? Bem, o que havia de específico em relação a Angola em 1974 é que, basicamente, a guerra tinha praticamente acabado em Angola. Em 1974, no princípio de 1974. A guerra estava muito confinada às fronteiras, a centenas de quilómetros dos grandes centros de povoamento e de atividade económica. O MPLA tinha sido praticamente destruído militarmente no leste de Angola. Tinha sido derrotado e praticamente não existia como uma força combatente. A FNLA estava reduzida à fronteira norte, a partir do Zaire, mas também muito contida, e a UNITA estabelecerá até uma trégua com as Forças Armadas Portuguesas. Portanto, estava num estado de não hostilidade com as Forças Armadas Portuguesas. Portanto, na maior parte do território de Angola, não havia praticamente guerra em 1974. Isso, portanto, permite uma situação de arrastamento do que é que há para fazer sobre Angola. Quer dizer, em Angola não havia propriamente urgência nenhuma, emergência nenhuma. É verdade, no entanto, que a guerra vai recrudescer, vai aumentar em certos pontos depois do 25 de abril de 1974. Isto é, os partidos armados percebem bem, Portugal vai sair e nós temos de mostrar atividade que é para nos posicionarmos, não é? Podermos reivindicar um papel num processo de independência. E isso vai acontecer sobretudo no norte de Angola e no território de Cabinda. E o que acontece aí é que as guarnições portuguesas nesses pontos reagem muito mal a isso. Isto é, reagem com muita impaciência. A maior parte dos soldados julga com o 25 de Abril que a guerra vai acabar. Sim. E quando veem a guerra aumentar ficam muito... Sim, ninguém quer ser o último a morrer, não é? Exatamente. Reparem, os partidos armados recusam negociar a não ser a entrega do poder. Portanto, só a UNITA é que admite um novo cessar de hostilidades a 14 de junho de 1974. O MPLA e a FNLA só o vão fazer em outubro de 1974. É que vão terminar as suas operações militares. E esta situação é aproveitada pelo MFA local, pelas estruturas do movimento das Forças Armadas em Angola, para, enfim, fazerem muita pressão sobre o governo em Lisboa acerca da urgência também resolver o caso de Angola. Quer dizer, dizem... Já estava Guiné, já estava Moçambique. A tropa aqui não está disponível para continuar a combater, há grandes dúvidas sobre a continuação da guerra. A Guiné já está resolvida, Moçambique já está resolvido, porque Angola também tem de ser resolvido rapidamente, e resolvido rapidamente através
transferência de poder e a mais saída rapidamente do possível. contingente militar. Portanto, este é o ponto de vista da guerra. Portanto, uma guerra que inicialmente não impõe por causa do Estado limite, de ser muito limitada, não impõe uma necessidade de tomar medidas, mas depois pode ser aproveitadas, as operações militares que ainda há podem ser aproveitadas para fazer pressão para lhe pôr termo. Agora, a guerra não é a única história de Angola. A outra história de Angola é do desenvolvimento, do crescimento económico. Angola é uma das economias que mais crescem em África nos anos 60 e no princípio da década de 70. Cresce a produção agrícola, Angola é uma exportadora de alimentos, cresce a produção industrial, chega a ter um dos maiores parques industriais de África, as cidades crescem imenso. Luanda tinha 19 mil habitantes em 1960, tem 568 mil em 1974. Mais que duplicou em 13 anos. A província atraiu milhares de europeus portugueses da metrópole nos anos 60 e nos anos 70. Vive-se muito bem em Angola. Sim, é um mundo em que os europeus predominam, mas os africanos também estão a ser integrados, por exemplo, através da educação primária e secundária, que cresce imenso. Há centenas de milhares de crianças nas escolas, e africanos nas escolas em Angola. Portanto, há uma sociedade muito próspera, há um enorme otimismo económico, quer dizer, grandes negócios, grande prosperidade. Toda a gente acha que aquilo vai ser um dos países mais ricos da África rapidamente, embora, claro, com tensões associadas à mudança. Por exemplo, uma grande parte da população que chega a Luanda, de africanos, está naquelas periferias pobres, os chamados museques de Luanda. E isso dá uma grande vitalidade à sociedade civil angolana em 1974. Em 1974 surgem dezenas de novos partidos políticos, todos convencidos que vão ter uma palavra a dizer no processo de independência. Portanto, partidos das mais variadas orientações, esquerda, direita, toda a gente. Há greves, há manifestações, portanto há um ambiente de democracia, quer dizer, e basicamente todos esperam que Angola venha a ter também uma democracia pluripartidária como em Portugal. Isto é, que haja eleições, muitos partidos a concorrer, etc. Quer dizer, que esse seja o futuro de Angola, seja esse. Todos menos aqueles que estavam a assinar o Acordo de Alvor. Todos menos aqueles que estavam a assinar o Acordo de Alvor. Porque o Acordo de Alvor, basicamente, diz só respeito à guerra. E só envolve aqueles que faziam a guerra. Isto é, as Forças Armadas Portuguesas, representadas pelo governo português, e o MPLA, a FNLA e a UNITA. Portanto, é uma conferência militar. É basicamente uma conferência militar. Ignora todo o resto de Angola, quer dizer, todos os outros partidos e associações políticas e cívicas que, entretanto, tinham surgido, são tratadas como irrelevantes, como fantoches. Muitos deles até propõem, também querem estar representados no Alvor, querem ir lá. Tudo recusado, é tudo ignorado. Aliás, a sociedade civil em Angola, em 1974, basicamente deixa de ter voz, porque, por exemplo, as variações municipais são dissolvidas e, portanto, Angola, em 1974, torna-se praticamente uma ditadura militar. Isto é, as Forças Armadas tomam conta, as Forças Armadas Portuguesas tomam conta de todo o território, deixa de haver vozes civis, quer dizer, digamos assim. E, portanto, são as Forças Armadas, e dentro das Forças Armadas é o MFA local, é as estruturas locais do MFA que dirigem o processo, quer dizer, e que orientam e criam as orientações. E nós estamos... No Alvor está também a ser negociado o futuro de Angola com dirigentes destes partidos armados, que têm uma característica: eles não conhecem a Nova Angola. Olden Roberto, o líder da FNLA, Agostinho Neto, o líder do MPLA, há anos que estão fora de Angola. Há décadas que estão fora de Angola. Jonas Savimbi, o líder da UNITA, que era o único que estava no interior da Angola, está no mato. Portanto, não conhece a nova Luanda, o novo ambiente. Portanto, está-se a discutir o futuro de Angola com líderes políticos ou militares que não têm ideia do que Angola é. Uma versão atualizada de Angola. Quer dizer, têm uma ideia antiga de Angola, quer dizer, uma ideia dos anos 50, a Angola deles é dos anos 50 e 40 e Angola tinha mudado completamente. Estamos a falar do Acordo de Alvor, que estabelecia as regras para o processo de independência de Angola, regras essas que
na sua esmagadora maioria, nunca chegaram a ser cumpridas. Mesmo esmagadora. Mesmo esmagadora, só mesmo a data da independência que foi cumprida. Mas o Acordo de Alvor, apesar de tudo, tem diferenças em relação a outros acordos, desde logo porque previa eleições em Angola. As tais que nunca se realizaram. O que é que aconteceu? Tem duas diferenças. A primeira é que prevê eleições. O acordo de 7 de setembro de 1974 com a Frelimo sobre Moçambique não prevê eleições. O acordo de Lusaka. O acordo do Alvor prevê eleições em Angola, em outubro. Mas eleições em que só podem concorrer os 3 partidos, a UNITA, o FNLA e o MPLA. Não podem concorrer mais ninguém. Então só eles é que podem concorrer. E claro, há uma outra diferença. Portugal aqui está a negociar com 3 partidos, não está a negociar só com um. Na Guiné negociou só com o PAIGC, em Moçambique negociou só com a Frelimo, em Moçambique ignorou todos os outros partidos também que existiam em Moçambique, como aqui dissemos também. Em Angola, apesar de tudo, o governo português trata com 3 partidos. Sim. E porquê? Mas tinha um favorito, não é? E porquê é que não trata só com o favorito? Quer dizer, porque obviamente a esquerda militar portuguesa, e nós estamos a falar da esquerda militar portuguesa porque é a esquerda militar portuguesa que conduz o processo, tem um favorito, que é o MPLA. O MPLA, que é dirigido por crioulos e por alguns dirigentes do MPLA vieram da esquerda portuguesa, da antiga oposição portuguesa, portanto há ali uma proximidade, uma grande afinidade com o MPLA, mas eles não podem entregar o poder ao MPLA. E porquê é que não podem entregar o poder ao MPLA? Basicamente porque o MPLA foi destruído militarmente, não existe militarmente, não tem força militar, foi derrotado, e a derrota tinha provocado uma cisão na direção do MPLA. O MPLA, em 1974, tem basicamente 3 dirigentes que reivindica cada um deles a direção do MPLA. Agostinho Neto, Daniel Chipenda e também Mário Pinto Andrade. Portanto, todos eles dizem que são o MPLA. Quer dizer, todos eles dizem que são o MPLA. Portanto, é muito difícil à esquerda portuguesa, à esquerda militar portuguesa, fazer o que fez em Moçambique, dirigir-se à Frelimo e negociar-se com a Frelimo. Em Angola não é possível fazê-lo. Quer dizer, em Angola não é possível fazê-lo porque a FNLA, dirigida por Holden Roberto, que tem o apoio do Zaire, parece muito mais forte militarmente do que o MPLA, e porque a UNITA, dirigida por Jonas Savimbi, ainda parece ter uma base popular muito maior do que qualquer dos outros movimentos, uma vez que corresponde àquela que é a maioria, ou o grande grupo étnico de Angola, que são os Ovimbundo, e que se identificam com a UNITA. Portanto, em Angola era muito difícil à esquerda militar dizer vamos esquecer a UNITA, vamos esquecer a FNLA, vamos tratar só com o MPLA. Em 1974 isso era quase impossível de fazer. Além disso, entre o MPLA ainda tinha de decidir quem é que do MPLA com qual o MPLA com que iria negociar. Portanto, não era possível, como em Moçambique, entregar o território só a um partido, e especialmente ao partido favorito da esquerda militar portuguesa, o MPLA de Agostinho Neto. Há uma história que, se calhar, quem nos está a ouvir vai ficar com esse mistério, não sei se podemos vir falar dela no futuro, mas para as pessoas mais jovens, elas sempre ouviram que o grande embate no pós-independência, nessa guerra civil, foi entre o MPLA e a UNITA, e tu acabaste de dizer que militarmente o mais forte era o FNLA. Eu imagino que isso lá em casa esteja a criar alguma confusão. Não, portanto, em 1974 a situação é muito diferente daquela que vai existir depois de 1976. A FNLA tem o apoio de uma grande potência regional, que é o Zaire, o atual Congo, o antigo Congo belga. Mobutu apoia o líder do Zaire, apoia Holden Roberto, o que significa que a FNLA tem uma disponibilidade militar que nenhum dos outros movimentos tinha. Portanto, tem basicamente uma espécie de exército, que alguns até dizem que provavelmente era uma parte do exército, era o exército do Zaire, enfim, disfarçado de ELNA, salvo erro, chamava-se ELNA, as Forças Armadas da FNLA, Exército de Libertação Nacional de Angola. As do MPLA eram as FAPLA, e as da UNITA, agora não estou a lembrar, mas também tinham um nome. Portanto, eles todos tinham assim uns nomes, portanto, mas a FNLA em 1900, reparem, há factos e há percepções. As percepções em 1974 era que a FNLA era a força militar mais poderosa, mesmo assim não
não tão poderosa como isso, mas a mais poderosa dos três movimentos, e o Aldo Roberto comportava-se como se fosse isso, isto é, sim, arrogante, remoto, impor condições. Ele era entre os três movimentos, era o mais forte de todos, era a FNLA, com o apoio do que depois isso mudaria com a entrada de Cuba. Bem, isto é outra história, já vamos a... Portanto, basicamente a esquerda militar portuguesa não pode entregar o poder ao MPLA, e sobretudo ao MPLA de Agostinho Neto, que é aquele com que eles têm mais simpatia, e portanto a opção é favorecer acordos entre os três partidos, até para incluir o MPLA, para salvar o MPLA, para introduzir o MPLA no poder. Ou acordos entre o MPLA e o UNITA, ou acordos entre o MPLA e a FNLA, mas sobretudo acordos entre o MPLA e a UNITA para excluir o FNLA. A princípio, a esquerda militar parece querer excluir o FNLA. Porquê? Porque Mobutu é o grande apoiante da FNLA e Mobutu é um aliado dos Estados Unidos e, portanto, enfim, não é um africano bom para a esquerda militar portuguesa. Portanto, o que eles vão fazer é favorecer esses acordos e, ao mesmo tempo, vão tentar reconstruir o MPLA de Agostinho Neto. Como? Bem, literalmente com dinheiro e com armas. Quer dizer, o primeiro dinheiro que é entregue ao FNL é das Forças Armadas Portuguesas, vem do Alto Comissário, nomeado em julho de 1974, o Alto Comissário aliás, não é Alto Comissário ainda, é representante da Junta de Salvação Nacional em Angola, o Almirante Rosa Coutinho, e que basicamente chega lá e toma a opção de favorecer o MPLA. Ele vai dizer isso abertamente, mais tarde, nas entrevistas, dizendo que o MPLA era precisamente o movimento mais fraco e, portanto, era aquele que merecia mais ajuda da parte dos portugueses e a facção Agostinho Neto, que é a facção reconhecida em Alvor, quer dizer, a facção que está em Alvor. Não foram só os portugueses a assinar aquele acordo, houve também 3 partidos angolantes que assinaram. Porquê é que esses 3 partidos não se comprometeram com ele e falhou? Porque o acordo de Alvor era muito mau, de facto, quer dizer, e porque toda a gente percebeu, aliás, isso foi dito depois por vários representantes dos partidos independentistas armados que estiveram em Alvor, eles todos perceberam que a parte portuguesa só tinha uma prioridade, era ir-se embora. Isto é, eles diziam, os portugueses querem apenas ir-se embora. E, portanto, não vão ser árbitros de coisíssima nenhuma. Quer dizer, portanto, não vão arbitrar nada, não vão fazer nada. Quer dizer, eles querem um papel que lhes permita salvar a face e desaparecer. Quer dizer, ir-se embora, e o resto é tudo o resto é secundário. E, portanto, o acordo de Alvor, de facto, não criou condições para a paz, mas criou condições para a guerra em Angola. Isto foi o grande... quando o Almeida Santos diz que aquilo era só um papel, não, aquilo é um papel com consequências gravíssimas, porque criou condições para a guerra. Não criou condições para a paz. E criou condições para a guerra como? Primeiro, restringindo praticamente a atividade política aos partidos armados, MPLA, UNITA e FNLA. Eram aqueles que podiam concorrer a eleições. Portanto, aquilo que foi dito, a mensagem do Acordo de Alvor para Angola, para a população de angolana, é: vocês integrem um destes partidos, quer dizer, só estes partidos é que contam. Portanto, estes partidos são partidos armados e vão continuar armados. Portanto, integrem este partido, a única maneira que têm de se expressar-se politicamente é fazer parte de um destes partidos. E depois o Acordo de Alvor vai reduzir a presença das Forças Armadas Portuguesas. Os portugueses tinham, em 1974, um exército em Angola à volta de 60 mil homens, quer dizer, até mais, porque depois tinham as milícias, etc. Bem, basicamente, tudo, milícias, corpos de segurança, etc., tudo isso é desarmado e a parte africana das Forças Armadas Portuguesas é desmobilizada. Portanto, aquilo é reduzido à parte europeia e apenas a uma parte da parte europeia, 20 mil homens. Quer dizer, onde as Forças Armadas Portuguesas tinham 60 mil homens, têm depois menos de um terço em Angola. Quer dizer, a pegada militar portuguesa reduziu-se brutalmente, não apenas pela redução numérica, mas por uma outra coisa que está prevista, que é a retração do dispositivo militar português para os centros urbanos. Portanto, a partir de Alvor, basicamente, a maior parte de Angola ficou sem autoridades militares portugues. Portanto, foi entregue aos partidos armados. Que era suposto esses partidos armados, cada um deles dar mas nunca deram, um número de elementos para aquilo que seria o futuro exército de Angola. E nunca deram coisa nenhuma. Pelo contrário, o que eles começaram a fazer foi a ocupar os territórios que as Forças Armadas Portuguesas iam abandonando. Portanto, começaram a construir feudos. E nesses feudos, claro, a única possibilidade das populações que estavam nesses feudos ter atividade política era de acordo com o partido que dominava lá militarmente. Portanto, eles entregaram... Portanto, o Acordo de Alvor basicamente
balcanizou Angola e entregou-a aos partidos armados, e depois permitiu a entrada dos partidos armados no governo e nas cidades como Luanda, onde eles entraram com armas. Quer dizer, eles entraram, isto é, o MPLA, a UNITA e a FNLA instalaram-se com armas em Luanda. Com os seus exércitos, com as suas artilharias pesadas, com tudo, quer dizer, de repente ficaram ali, quer dizer, exércitos acampados em Luanda. Isso é permitido por Alvor, e as Forças Armadas Portuguesas lá no meio a dizer-lhes, como muitos deles dizem, bem, nós dizíamos, já temos aqui 5 mil homens para a Força Conjunta. Obviamente a Força Conjunta não funcionava, era tudo a fingir, quer dizer, era apenas um meio deles terem ali 5 mil homens, ou 500, ou 600, ou o que fosse, de armados. E depois tudo isto, portanto, o que é que o Acordo de Alvor faz? O Acordo de Alvor basicamente deixa que a autoridade na maior parte do território de Angola passe para estes partidos armados. E cada um deles começa logo a tentar conquistar território. Certo. Isto é, com a retração do poder militar português. E depois tudo isto é agravado em 1975 por dois fatores. O primeiro é a Revolução em Portugal. Com a crescente influência do PCP no governo a seguir ao 11 de março de 1975. E há uma tendência do PCP e da esquerda militar em sintonia com o PCP para exportar a Revolução Portuguesa para Angola. Isto é, para incitar o MPLA a tomar o poder pela força também em Angola. Isto é dizer, ignorem partilhas de poder com a FNLA e com a UNITA, ignorem isso, vocês tentem tomar o poder sozinhos. E é o que o MPLA vai começar a fazer em Luanda, sobretudo a partir de julho de 1975, isto é, tentar tomar o poder sozinho. Portanto, mas os três partidos estavam representados em Luanda nessa altura? Ainda estavam representados no governo em Luanda, e é quando, em julho, portanto, o MPLA tenta expulsar de Luanda as forças da FNLA, sobretudo as forças militares da FNLA. Portanto, há combates, de repente começa, de repente Luanda, que, reparem, não tinha sido tocada pela guerra desde 1961, de repente torna-se uma zona de guerra. A principal zona de guerra de Angola, quer dizer, de repente está em Luanda. Segundo fator que torna a situação muito mais explosiva em 1975. Cada um destes partidos armados, a FNLA, a MPLA e a UNITA, têm patrocinadores africanos. O Zaire apoia a FNLA, a Zâmbia tem uma simpatia pela UNITA, quer dizer, eles têm o Congo Brazzaville tem uma simpatia pelo MPLA, portanto tem uns patronos, quer dizer, é onde estão, obviamente, é onde estão sediados, digamos assim. Os líderes dos partidos armados, mais os seus patronos africanos, começam a tentar envolver as grandes potências no caso de Angola. Há um mito de que os Estados Unidos e a União Soviética só pensavam em Angola e estavam desde 1900... Aliás, o 25 de Abril teria acontecido porque eles queriam apossar-se de Angola. Isso é verdadeiramente um mito. Angola não podia estar mais longe das considerações da União Soviética e dos Estados Unidos em 1974. Em 1974, nós sabemos isto por causa do acesso agora aos arquivos, quer americanos, quer soviéticos. A União Soviética em Angola, a prioridade para a União Soviética e para Angola é o Portugal metropolitano, é o Portugal europeu. É isso que interessa à União Soviética, não é Angola, nem é Moçambique, nem é nada. O que interessa é o Portugal europeu. Aquilo que é mais importante para a União Soviética é haver ministros comunistas num país da NATO. Isso é o mais importante. Para eles isso é tão importante que no verão de 1974 eles até fazem contato, a União Soviética faz contactos com a Frelimo para a Frelimo moderar as suas reivindicações em relação à independência de Moçambique. Porque eles têm medo que, se houver uma descolonização muito rápida, faça cair o governo em Lisboa, e para a União Soviética é mais importante ter comunistas no governo de Lisboa do que ter a Frelimo ou o MPLA no poder em Angola. Aliás, em Angola, por exemplo, a União Soviética nem sabe, em relação ao MPLA, nem sabe que MPLA é que deve apoiar. Há o de Agostinho Neto, o Daniel Chipenda, o de Mário Pinto Andrade, todos eles andam a dizer nós é que somos os verdadeiros MPLA. Portanto, e os Estados Unidos? A mesma coisa aos Estados Unidos. Os Estados Unidos, a grande questão com os Estados Unidos é haver comunistas no governo em Portugal.
E, portanto, os Estados Unidos também, então esses ainda dão menos importância. Durante muito mais tempo os Estados Unidos estão completamente distraídos em relação à África. Na passagem de 1974 para 1975 são verdadeiramente os partidos armados que começam a influenciar, a contactar estas potências para tentar envolvê-las. O MPLA consegue convencer a União Soviética e Cuba. Um dos argumentos que eu ofereço, e com um argumento curioso, o MPLA diz, em negociações com os soviéticos, diz: nós temos o apoio do MFA português para tomar conta de Angola. Portanto, só nos falta armamento, vocês deem-nos o armamento. Portanto, é o grande argumento para tentar envolver a União Soviética no caso de Angola. E depois, claro, a FNLA e a UNITA, com o apoio do Zaire e das envolvem também os Estados Unidos. É, aliás, são os outros presidentes que contactam as autoridades americanas, usando como argumento o facto do MPLA estar a ser apoiado pela União Soviética. Certo. Ou estão lá, o MPLA está a ser apoiado pela União Soviética, vocês têm de nos apoiar a nós, senão isto fica nas mãos dos comunistas e da União Soviética. E a própria África do Sul. Pronto, e depois a África do Sul também se interessa. Portanto, agora, claro, o que é que isto faz? Bem, o que isto faz, por exemplo, é um reforço militar enorme destes partidos no ano de 1975. De repente eles começam a receber armas, armas de tecnologia moderna, vindas de um lado e do outro, e começam mesmo a preparar-se para um confronto. E reparem, todos estes partidos têm a ideia de que os portugueses não vão fazer nada. E bem. Não, e tem a ideia certa. Os portugueses não vão fazer nada. Os portugueses só estão interessados em sair de Angola a 11 de novembro de 1975. Não vão fazer nada que os possa comprometer a ficar cá. Portanto, se nós agora começarmos aqui a tentar tomar o poder, não são eles que nos vão impedir tentar o poder. Se violarmos as regras, eles não nos vão sancionar. Portanto, nós temos aqui a possibilidade de fazer o que queremos. Portanto, fazer o que mais ou menos seja do nosso interesse. Portanto, o que as autoridades militares portuguesas, a partir de Alvor, vão criar em 1975 em Angola é um vazio de poder, uma espécie de vazio de poder, que leva naturalmente todos os outros partidos a começar a preparar-se para tomar o poder violentamente com os apoios externos que, entretanto, vão alcançando, e é isso que vai notar-se a partir de julho de 1975, com a Batalha de Luanda. Portanto, cada partido tenta delimitar o seu território. A FNLA tenta tomar conta do norte de Angola, o MPLA de Luanda e de outras cidades, a UNITA tomar conta do sul, e à medida que os confrontos aumentam, eles vão conseguir estimular a intervenção externa. Isto é, o Zaire entra a partir do norte, Cuba a partir de Luanda, a África do Sul a partir do sul de Angola. Portanto, no verão de 1975, Portugal suspende os acordos de Alvor, mas, curiosamente, não suspende a data da independência. Claro. Portanto, mantém a data da independência para 11 de novembro de 1975. Portanto, com o território em guerra, sem eleições, mas Portugal diz, mas à mesma, nós vamos embora, vamos arriar a bandeira em 11 de novembro de 1965. Portanto, há a expectativa de que, bem, nesta situação, provavelmente Portugal irá suspender mesmo a data de independência. Não há condições para a independência. Não. Portanto, isto vai reduzir... a evacuar os portugueses? Sim, isto vai reduzir o papel das Forças Armadas Portuguesas à evacuação dos europeus e dos descendentes de europeus na ponta aérea. Internamente há deslocações maciças de população, portanto é um descalabro total, e basicamente depois é a Guerra Civil de Angola, que vai demorar imenso tempo, e esta situação ridícula, que é em 1976, já não há um exército português em Angola, mas há um exército de ocupação cubano de 30 mil homens que mantém o regime do MPLA. Portanto, e Angola, basicamente, Angola nunca mais vai recuperar desse abandono por Portugal, quer dizer, e da ruína que a guerra civil a partir de 1975 vai criar no território, e sobretudo na falta de condições depois para uma verdadeira de um regime, para o funcionamento de um regime verdadeiramente pluripartidário em Angola, que também ficou comprometido pela evolução da situação em 1975. Sim, de facto não foi uma história gloriosa. Não, mas uma história muito triste. Sim, nós voltaremos, quem sabe, com histórias mais animadas, mas por acaso não. A história da próxima semana é provavelmente ainda mais desanimadora do que esta, mas terá que sintonizar-nos ou ouvir-nos em podcast para saber qual vai ser. Até para a semana.
love.